Olha, a questão da Previdência tornou-se, obviamente, a questão central do governo Bolsonaro. Né? Ele foi adotado pelo mercado, porque o mercado, os tais mercados, esse ente, né? Eu falo mercados porque boa parte dos operadores, uma parte considerada dos operadores que falam, né, na imprensa são cariocas, por alguma razão. Como o próprio Paulo Guedes. Como o próprio Paulo Guedes, né? Exatamente. E os mercados adotaram o Bolsonaro. Não, só ele vai fazer a reforma da Previdência, porque o Paulo Guedes é o liberal que vai fazer a reforma da Previdência. O ponto que vai dar algum problema, que é de natureza política, é o seguinte, Bastianello. Alguma vez alguém viu o Bolsonaro chegar para o grande eleitorado dele e dizer: nós vamos fazer a reforma da Previdência, todo mundo vai fazer sacrifício, as pessoas vão perder privilégios, né? Perder benefícios, porque afinal de contas o Estado está quebrando. Isso não houve. Uma parte do eleitorado Bolsonaro, o eleitorado conservador e tal, tinha noção dessas coisas, mas parte considerável, a massa, que realmente desempata a coisa, que dá a eleição, essa não sabia. Né? Como eu brinco hoje no blog, uma boa parte considerou que tinha que votar no Bolsonaro porque chega dessa sem-vergonhice de homem beijar homem, mulher beijar mulher. Não é isso? Que é esse problema gravíssimo que tem no Brasil. Se no Brasil o homem não parar de beijar homem, mulher não parar de beijar mulher, e se os homens continuarem a usar rosa, Coutinho. Não esqueça das mulheres de azul. E as mulheres de azul? Hoje a gente E os caras com esses paletós, com essas cores um pouco estranhas. Vejo que hoje aqui, o único que está no seu gênero de verdade, quem é? É o Pensei Vólio. nisso. Vólio Ben. Vólio Ben. De azul. O único macho inquestionável. O resto é tudo meio assim, Maiara com esse... Maiara, ó, tons de azul. Tons, Pior vários. tom. Vários, 50 tons de azul. Né? Coutinho aí, fortão, tá, mas cor-de-rosa. Que é o problema grave do Brasil esse. Se a gente resolver isso, o resto é resolvido. Não precisa nem fazer reforma da Previdência. A hora que o homem parar de beijar uma mulher, parar de beijar a mulher, e parar com esse negócio de gênero, eu sou desse gênero, mas eu gosto de fazer aquilo, mas a minha identidade... A hora que parar essa confusão que deixa a ministra Damares perturbada, os problemas do Brasil estão resolvidos. Uma parte votou nele por isso. Outra parte votou porque acreditou que Sérgio Moro fosse lá, e ele próprio, Sérgio Moro ainda não, né? Mas para Bolsonaro, pegar bandido pelo colarinho. Né? Pegar, esteja preso, pá, mata, vamos pagar... Previdência? Mais tempo para se aposentar? Menos benefício para isso? Não. Então você tem aí uma você tem uma distância política entre o discurso que ganhou a eleição e aquele que vai governar. Oh, não, queridos, eu sou favorável à reforma da Previdência, sempre fui. Aliás, como diria o poeta latino Horácio, em latim? Momento cultural. Pauete linguis. Os bolsonaristas que vêm encher meu saco, fechem a boquinha, porque eu defendi a reforma da Previdência do Temer, vocês foram contra. É ou não é? Peguem os vídeos. Aquilo que eu falo fica em vídeo, fica registrado no blog. Eu fui favorável à reforma, vocês foram contra. O Nix Lorenzoni chamou-a de uma porcaria. E ela era, insisto, mais branda do que essa que o Paulo Guedes quer fazer. E agora tá aí. Os mercados estão indo meio de lado, né? Porque também esses moços especializados e moças em ganhar dinheiro com opiniões, expectativas, que são legítimas. Por alguma razão eles cismaram que o Paulo Guedes ia emplacar 100% do que ele queria. Como se política não existisse. E olha, Maiara, política existe. Mesmo que sejam aqueles bozó que estão lá agora na Câmara, no Senado,
falando para suas redes sociais, né? Aliás, a cada dia o circo fica mais animado, com todo respeito aos artistas de circo. Eu juro que eu não estou fazendo crítica a artista de circo ao associar essas pessoas. Esses neodeputados e neodeputadas. Não. E neosenadores. Não estou atacando os artistas de circo, não. Só estou falando que é um show de... Circo costuma ser um show de variedades, né? Assim, são várias coisas, tem de tudo, né? A política existe e tem o eleitorado, né? O cara votou, muitos votaram, dizendo assim, opa, vou melhorar de vida, chega desse negócio que está aí. E eu realmente acredito que medidas liberalizantes fazem bem para a economia. Apenas que é preciso ter muito senso para fazer as coisas e muita calma para lidar com a sociedade, e não é o caso dessa gente, porque num primeiro momento, medidas liberalizantes podem deixar as pessoas insatisfeitas. Os benefícios vêm depois. Né? E é muito difícil você convencer as pessoas a fazer um certo sacrifício agora em nome de um benefício futuro. É sempre complicado. Por isso é preciso ter uma interlocução com a sociedade calma, serena, tranquila. E tudo que essa gente não tem é calma, serenidade e tranquilidade. Ao contrário. Eu estou vendo cada um que pega o palanquinho lá na Câmara, vai com um galãozinho de gasolina debaixo do braço, falando os maiores disparates. O problema é quem põe ordem nesse negócio. Por enquanto está difícil. O Bolsonaro arrumou um aliado importante, que é o Rodrigo Maia. Já disse aqui. Virou coordenador político do governo, mas ele também tem limites. Presidente da Câmara, ele tem que lidar com todas as correntes. Quem deveria estar fazendo esse trabalho, eu estou vendo Paulo Guedes falando pelos cotovelos, quem deveria estar fazendo esse trabalho de interlocução com a sociedade? Quem, Divino Mestre? O coordenador político do governo. Quem é o coordenador político do governo oficialmente? É o Onyx Lorenzoni. Cadê o Onyx Lorenzoni? Não sei. Nobody knows. Cadê? Sem reforma, as coisas ficam muito ruins. Com uma reforma fraca também, as pressões já começaram a aparecer. De todos os lados. E o governo já começou a ceder. Vamos ver ceder até onde, até que ponto. O problema é que se cede demais para uns, aí os outros também reivindicam a sua especialidade e a sua particularidade. Governar não é fácil, a diferença do que sugerem alguns. Né? E já passou a hora de ficar arrumando bode expiatório. Infelizmente agora, ficar enchendo o saco de gay, de militância politicamente correta, de feminista, agora não resolve mais nada. Já não resolvia antes, mas tinha sua graça, né? Defender o troço a bala, mas aí fica por conta de Sérgio Moro. Aliás, a minha coluna na Folha amanhã está muito boa, viu? Recomendo. O que o Paulo Guedes andou falando, militares, etc. e tal, vamos lá. Reinaldo, o ministro da Economia... Fala, Maiara. Posso falar? Pode, claro. Que bom. Sim. Reinaldo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que os militares serão incluídos na reforma da Previdência, mas indica que a categoria não estará presente na proposta de emenda à Constituição que será encaminhada ao Congresso. Para só um pouquinho aí, deixa eu... Quem não sabe como são feitas as salsichas, lê isso aqui e diz, então tá, então... Que nem é uma notícia muito boa para o governo dita dessa maneira. Fica parecendo... Olha que frase estranha que eu vou dizer. Fica parecendo pelo caminho errado que a coisa é o que é. Por que eu estou falando isso? Procurem na Constituição previdência de militar. Não existe. A Constituição não prevê regime de previdência para militar.
Porque se considera que o que os militares têm não é previdência, embora seja. O caso dos militares não precisa de emenda constitucional. Né? Eu entendo, e eu nem sei aqui, confesso, eu nem sei se o que tem foi instituído por lei complementar. Talvez seja, regulamentando a Constituição, o princípio geral da Constituição. Não sei, estou pondo aqui minha dúvida. Se for por lei complementar, pode ser mudado por lei complementar, e a lei complementar precisa, Coutinho, de metade mais um do total dos parlamentares em cada casa para ser aprovado. Se for por lei ordinária, normal, basta a maioria simples. Por projeto de lei, basta a maioria simples. Mas os militares, de fato, não precisam de emenda constitucional. Tudo bem, você pode constitucionalizar a questão, aí sim. Você pode constitucionalizar a questão. Não está na Constituição e vamos colocar. Tá claro? Não precisa, mas pode. Há dias, e todo mundo ficou muito animado, e eu mesmo aqui aplaudi, disse que estava certo. Disseram, não, os militares entram na reforma, o próprio Mourão falou, todo mundo falou, como todo mundo. Só que os homens da farda não gostaram. Não gostaram. Aliás, o Pujol, se não me engano, que é o sobrenome do comandante militar, do comandante do Exército, só confere Edson Leal Pujol. Então. No seu discurso de posse, falou contra a reforma da Previdência para os militares. Pode pegar lá. Advogou a especialidade da categoria. Então, essa fala aqui do Guedes significa assim, não precisa, eu quero que você entenda a coisa, porque a essa altura tem um monte de gente vomitando coisa por aí sem ter lido nada, sem ter lido lei, sem saber nada. Sem saber nada, opinando com o fígado, para ficar ganhando dedinho de like. Ou então, com medo do dedinho para baixo. Olha aqui, quem quer dar dedinho para cima, que é ótimo. Quem quer dar dedinho para baixo, por que não vai dar? Pega esse dedinho e vai dar dedinho para cima em outro lugar, em vez de ficar aqui enchendo o saco. Né? Falando merda no chat aqui. Que esse é aberto. Né? Então é o seguinte, é preciso entender como essas coisas funcionam. Quem ouve aqui o que o Guedes fala, quem lê o que o Guedes fala, você não, na verdade, o que há aqui é uma pressão dos militares que funcionou. Em última instância, vai ficar para depois. Só que isso cria dificuldades. Porque os militares advogam a especialidade, os policiais militares dos estados também. E justiça se faça, né, meus queridos? Os policiais civis e militares dos estados correm muito mais risco no Brasil do que as Forças Armadas. Desde quando a gente não entra em guerra? Desde a Guerra do Paraguai. Graças a Deus. Né? Houve guerra, sim, mas interna, contra os próprios brasileiros. Eles chamavam de guerra, né? Então tem os policiais, tem os bombeiros, tem ali associado aos policiais. Os professores também têm seus riscos, outros têm... E aí vai. E assim chegamos ao sistema que temos. Porque se alguém imagina que vai escapar na luta contra a reforma da Previdência, que escapará o fato de que... Me lembre de pegar depois, porque está me incomodando. Se alguém acha que vai escapar aos que se opõem à reforma da Previdência, que o sistema previdenciário dos militares é proporcionalmente o mais deficitário, não vai. Mas isso dá uma medida da dificuldade. Continue, Mayara. Nossa, você viu 3 linhas? Quanto rendeu? Nossa, então, se a gente continuar assim, vamos ficar nesse assunto aí. Mas é bom explicar. Se eu vou para Davos, eu fico falando 3 dias. Mas você pode falar 3 dias. Você tem conteúdo para 3 dias.
Não né? entendi o que você quis dizer, mas tudo bem. Melhor deixar para lá. A declaração do ministro Paulo Guedes ocorreu depois de um encontro com investidores em Brasília. Paulo Guedes destacou que o sistema de aposentadoria dos militares é diferente e que, por ser criado um texto... Por isso será criado um texto exclusivo para as Forças Armadas. Segundo o ministro da Economia, é importante ter sincronia nos dois projetos para não deixar ninguém de lado. Questionado se essa divisão pode atrapalhar a votação, Paulo Guedes disse que confia na condução e articulação política do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Notem, confio no Rodrigo Maia. Nossa, cadê os bolsonaristas para falar abaixo a política tradicional? Eu lembro que logo, quando o Rodrigo apresentou a candidatura, a primeira crítica partiu do bolsonarismo dizendo que eles não queriam políticos tradicionais. Ah, que pena que não está no comando da Câmara certas ambições que se apresentaram ali. Agora ia ser sensacional. Né? Sim, depois tem o Senado. Depois tem o Senado. Então, estou vendo aqui Paulo Guedes, convocação do Rodrigo Maia, a articulação política do governo propriamente, que aliás é bifronte, é exercida pelo Nix Lorenzoni e pelo general Santos Cruz, sumiu. Desapareceu. Não tem. Vamos ver a hora de debater a reforma. O Rodrigo Maia, para tentar ganhar apoio, tentando ali botar panos quentes, e aquelas pessoas delicadas que agora chegaram à Câmara, insistindo nos números, em concorrer com foca que equilibra a bola no nariz. Na pior legislatura da história, da humanidade, provavelmente, né? O que o secretário do Tesouro andou dizendo? Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirma que o importante é aprovar a reforma da Previdência até o fim desse ano. Olha aqui, o Mansueto, que é um cara de que eu gosto, é um dos bons quadros desse governo, já era do governo Temer, é um especialista que vem do IPEA, conhece a economia, né? Já dei link para vários textos, ele tinha um blog, mais de uma vez, no meu blog, dei link para o blog dele, porque diz coisas consistentes, ele está passando um sinal ao mercado. O que é que se dava como certo até anteontem? A reforma da Previdência será feita até o meio do ano. Uhum. O Mansueto está dizendo agora, até o fim. Podemos fazer a reforma até o fim do ano. E eu vou contar para vocês como é política. E se não fizer até o fim do ano, Coutinho, a gente se joga do precipício? Que nem aquele falso documentário que chegou a ser premiado e depois se provou falso, dos bichinhos que seriam suicidas? Não. Não, ninguém vai ser jogado do precipício. Aí tenta ficar para o ano que vem. E se não der, vai tentando. Para o ano seguinte, né? Fica mais difícil? Fica mais difícil, porque 2020 é ano eleitoral. Eleitoral é eleição municipal. Em anos pares, no Brasil, o espírito reformista baixa, cai. Especialmente quando é para tirar direitos. Pode olhar, pode fazer um levantamento histórico aqui. Eu não fiz, mas tenho certeza do que eu estou falando. Porque tem eleição municipal ou eleição federal e estadual. Fica mais difícil. Aí resta, 2021 não é ano eleitoral, mas já é ano pré-eleitoral. Então, claro que o bom período para fazer as coisas é no primeiro ano. Eu gosto de ficar conversando logicamente com você aqui.
E o melhor é que se faça no primeiro semestre, porque é quando as oposições ainda estão meio desarticuladas. Depois elas se articulam. Mas o Mansueto, que não é um picareta, né? E eu imagino, às vezes, em certas circunstâncias, a dificuldade que tem os não picaretas. Tá dizendo, não, se precisar a gente deixa pro fim do ano. Siga aí, homem de azul. Essa declaração, claro, um aceno ao mercado depois da maior queda diária da Bolsa de Valores em quase 9 meses, um recuo de 3,74% ontem do índice Ibovespa. Aliás, como é que tá agora? Vem para mim, Coutinho. Estava em queda de caindo um pouquinho, mas eu pouco menos de atualizo 1%. Tá legal. Neste exato momento, Tá. Reinaldo, fechado então a bolsa, porque são 6 horas e 22 minutos, em queda de 0,24% aos 94.405 pontos. Pois é, vai. Segundo o Mansueto Almeida, o governo sabe da apreensão do mercado financeiro para que a reforma seja votada até julho, exatamente o que você falou, mas lembrou que mesmo que isso ocorra, os efeitos práticos nas contas públicas só vão ser sentidos a partir do ano que vem, de qualquer forma. Só um minutinho, o Mansueto é esperto bastante para saber que o mercado não está pensando em efeito prático, está pensando se vai acontecer ou não. Né? Todo mundo sabe, ninguém é bobo. As pessoas sabem que não vai ter efeito na semana que vem. A questão é saber se vai ser feita ou não vai ser feita. Né? Se conseguir ser feita até julho, sinaliza uma coisa. Porque, atenção, tem uma outra coisa aí, que é matemática, mas também é política, que é a chamada realidade móvel. Se eu consigo fazer até julho, a reforma tem um conteúdo. A reforma que não passar com um conteúdo X até julho e tiver de ir até novembro, aí, Coutinho, ela tem outro conteúdo. Isso também pode ser poesia. Tomás Antônio Gonzaga, em Marília de Dirceu. Momento cultural. As glórias que vêm tarde, já vêm frias, e enfim pode mudar-se a nossa estrela. Pode botar no Google aí para ver se não é isso mesmo. Você lê a poesia inteira aqui em vai lá. um pedaço desse, ó. Questionado sobre as versões do projeto, se o governo trabalha com mais de uma hipótese para apresentar ao Congresso, o secretário do Tesouro Nacional disse que é comum ter várias alternativas de texto e ressaltou que existe a necessidade de análise política, essa realidade móvel da qual você acabou de falar. Viu? Mansueto é um cara esperto. Mansueto é um cara esperto. Bate com o que eu escrevi hoje, cedo, no blog, o que eu comentei na rádio, com o que eu tenho escrito esses dias todos. É que aí você chega aqui e diz, não vai ser assim, é preciso negociar. Ai, não tá querendo a reforma. Gente que nem sabe o que tá na reforma. Vai caçar sapo. Vai ouvir quem o faz feliz. Vai lá. Ai, não, eu só aceito ouvir rádio se as pessoas estiverem vomitando no Lula. Então vai embora daqui. Aqui eu não vomito no Lula nem desvomito, eu explico. Isso aqui não é uma sessão de partido político. As glórias que vêm tarde já vêm frias e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. Né? Então, olha aqui. Não adianta, aqui a gente antecipa as coisas direitinho, como elas vão acontecer, né? Assim como eu disse lá no projeto do Moro, opa, isso não pode ser mudado por projeto de lei, tem que ser lei complementar, ele teve que reconhecer o erro, mas não é só, não, tem muito mais. Na minha coluna da Folha amanhã eu trato disso e tenho tratado disso aqui. Vamos fazer um comercial? Mas, claro, para marcar, como sempre, hashtag pronto, falei com você. Querida, querido, é isso aí. O É da Coisa, na Band News FM.